A sugestão de novas eleições na Venezuela, lançada por Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, não foi bem aceita, nem entre os aliados do ditador Nicolás Maduro, nem entre a oposição. Essa proposta chegou a ser debatida no Planalto e no Itamaraty nas últimas 2 semanas, de acordo com informações que foram publicadas pelo jornal O Globo. Mas o próprio Amorim confirmou que a sua recomendação recebeu uma enxurrada de críticas na Venezuela. A análise do regime da oposição é de que novas eleições não resolveriam o problema da desconfiança no processo eleitoral e da fraude. Vou gerar com os nossos comentaristas, vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, em primeiro lugar, o que achou da ideia, da sugestão de realização de novas eleições e, claro, as repercussões muito negativas na Venezuela. A oposição de lá, Maria Corina Machado, chegou a dizer que isso seria um desrespeito, realizar um novo pleito eleitoral. Beraldo. Caniato, assessor especial da Presidência da República para questões internacionais, ex-chanceler. É uma sumidade nas questões internacionais, geopolíticas, conhece tudo. Celso Amorim é ali um entendedor, um conhecedor profundo da Venezuela, um amigo da Venezuela, tanto é que foi recebido com tapete vermelho durante as eleições. Mesmo momento em que vários observadores da imprensa, inclusive brasileiros, foram proibidos de entrar na Venezuela, assim como Nicolás Maduro proibiu vários dos seus adversários, inclusive Maria Corina Machado, de disputar a eleição contra ele. Concorreu Gonzalez representando ela, representando esse grupo político que hoje é majoritário na Venezuela. Só não assumiu o poder porque a Venezuela está na mão de um ditador sanguinário, traficante internacional de drogas. Esse é Nicolás Maduro. Qual é a ideia, então, brilhante? Essa, realmente, assim, né, faz jus a todo o dinheiro público pago de salário a esse assessor da presidência. Veja, não deu para esconder a derrota do Nicolás Maduro dessa vez? Vamos fazer outra eleição, então, é melhor para todo mundo. Olha só, que homem sensato, não? Que cabeça realmente engenhosa. Ora, fazer outra eleição para quê? Qual é a justificativa que existe, primeiro, para o Brasil não ter reconhecido, como vários países fizeram, reconhecido a derrota de Nicolás Maduro, a vitória de Gonzalez? Qual é a justificativa para dizer que o pleito que aconteceu, que custou dinheiro público aos venezuelanos, que levou todos os venezuelanos que queriam e podiam votar às urnas, por que o voto deles não foi válido? Só porque o amiguinho assassino, sanguinário, traficante perdeu as eleições? Ora, isso é um escárnio e isso reforça esse tamanho nanico que o Brasil se tornou no ambiente internacional. Então, é uma vergonha, mais uma vergonha a que o Brasil é submetido. A ideia, a sugestão do Brasil de realizar novas eleições na Venezuela. Mota, se essa ideia fosse acatada, um exercício aqui, se novas eleições fossem realizadas na Venezuela, qual é a garantia que o TSE deles, o Conselho Nacional Eleitoral, trabalharia de forma independente, sem interferência do regime? Garantia nenhuma, né? Pô, Caniato, você estragou meu comentário. Poxa, meu amigo. Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem 2 alternativas, 2 opções só, das 2, uma. Ou a política externa do governo do PT é diplomaticamente incompetente e politicamente imoral, ou ela é de uma sofisticação tamanha que transcende a nossa capacidade de entendimento. Eu vi esse argumento hoje. Vocês que ficam criticando, vocês não sabem de nada. Vocês não têm acesso às informações que eles têm. Eles estão em contato com todo mundo. É uma estratégia muito elaborada que vocês não conseguem entender. Então, querido ouvinte, caro espectador, você decide. Ou é muita incompetência ou é sofisticação demais? Porque, Caniato, exatamente o que você disse.
o resultado das eleições da Venezuela está sendo contestado. E alguém sugere a realização de novas eleições. É tipo um jogo de futebol onde estão dizendo que o juiz roubou. Aí você sugere um novo jogo, no mesmo local, com o mesmo juiz. Que tal? Quem garante que o resultado dessas novas eleições também não será contestado? A não ser que alguém esteja garantindo isso, Canhato. A não ser que alguém tenha dito, la garantia soy yo. Pode fazer que na próxima não vai ter ninguém para falar nada. E é lógico, isso é um cenário pavoroso. Agora a gente precisa perguntar, será que nessa análise sofisticada não deveria ser considerado o fato de que na Venezuela existe uma ditadura? Ou será que isso não é importante? Será que as violações de direito cometidas pelo regime de Maduro, na cara de todo mundo, não são relevantes nessa discussão? É só realizar uma outra eleição? Bom, eu vou voltar à pergunta que eu fiz no início desse comentário. Eu acho que a gente tem que esquecer completamente a hipótese da sofisticação. Você, Luiz Felipe Dávila, claro, quero que você discorra sobre essa ideia. Realização de novas eleições na Venezuela, a proposta que foi rejeitada pelos dois lados lá na Venezuela. Nem a ditadura de Maduro quer novas eleições, nem o grupo de Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Ou seja, segundo eles, não foi uma boa ideia. Acho que seu microfone está fechado, Dávila. Só verifica, por favor. Então, normal, jornalismo ao vivo é assim mesmo. Consegui. Agora sim, Dávila, está perfeito. Pode falar. Eu digo que foi uma péssima ideia, porque a barbaridade da proposta vai muito além de só fazer eleições. Eu vou até ler aqui o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, apresentou hoje à tarde. O Mota e o Beraldo vão tremer aqui. Vocês estão preparados, meus amigos? Escutem só a proposta do Gustavo Petro. Fim de todas as sanções contra a Venezuela. Segundo ponto, anistia geral e internacional para todos. Garantia total de liberdade política. Governo de coabitação transitória. Olha que maravilha. E, por fim, novas eleições livres. É inacreditável como é que o Brasil apoia uma proposta de tamanha imoralidade. Porque se nós realmente defendêssemos eleições livres, por que nós, Brasil, Colômbia e todos que assinaram o Acordo de Barbados com a Venezuela, que prometeu há um ano que haveria eleições livres e limpas na Venezuela e não aconteceu? Por que agora vai acontecer? O que mudou? É óbvio que isso é uma farsa, e pior, é uma farsa de países como Brasil e Colômbia tratando como se fosse uma democracia relativa, como o presidente da República gosta de falar, o que existe na Venezuela. Não, o que existe na Venezuela é uma ditadura que vem punindo, castigando e transformando o seu país numa enorme miséria para o povo venezuelano. É inacreditável a diplomacia brasileira sancionar uma proposta de tamanha imoralidade. E é isso que Maria Corina Machado respondeu, rechaçando imediatamente a proposta do Brasil e Colômbia. Por isso que nós temos de reconhecer que só há uma saída. Temos de fazer a pressão internacional para tirar esse ditador do poder. Não há outro jeito. Porque qualquer concessão a um ditador, por exemplo, como garantia total e anistia, é tudo o que Maduro quer. E é tudo o que nós temos de evitar para propagar que outros ditadores comecem a entender que sempre tem uma saidinha boa para eles no fim da história. Não tem final feliz. Perfeito, Dávila. Inclusive, importante você ter relacionado essa lista, essa sugestão de Gustavo Petro. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, eu não sei se foi você, Beraldo, ou Mota, que em um outro programa, fez uma comparação. Seria a mesma coisa que um negociador da polícia tentando tratar com um sequestrador, por exemplo,
nessa negociação dissesse, ó, fica tranquilo, está liberado, você pode ir embora, o crime, a gente morre aqui o esquema, não vai acontecer absolutamente nada com ele. É mais ou menos essa proposta do Gustavo Petro, né? Passando um pano para tudo que foi feito, anistia total a todos os crimes cometidos por Maduro e Companhia Limitada. Você, Beraldo? O problema, Caniato, é que a gente não pode ser ingênuo. Se esse documento foi divulgado com esse conteúdo, é porque já existe ali um cálculo, uma estratégia para que pelo menos parte desses pedidos sejam atendidos. O que me parece estar em construção, com o apoio desses países, que inclui o Brasil, é uma saída para que Maduro saia da presidência e se livre de responder pelos seus crimes, que fique usufruindo dos bilhões de dólares que ele roubou da população venezuelana. Agora, qual o caráter de alguém, de um presidente da República de um país livre, independente, democrático? Qual o caráter que um presidente da República precisa ter para defender um ditador, um criminoso, alguém que transgride todas as regras democráticas para se manter no poder e usar o poder para defender e se proteger da perseguição da polícia, porque é um marginal? Então, quando o Brasil se coloca nessa posição, Caniato, quando o Brasil, que certamente caminhará para apoiar essas agendas que defendem e protegem Nicolás Maduro, quando o Brasil percorre esse caminho, qual é a moral de um governo para dizer que a democracia brasileira sofre ataques, que os seus oponentes são fascistas, que querem isso ou aquilo? Quer dizer, não há absolutamente mais nenhuma coerência possível entre o discurso doméstico e o discurso internacional. Então, acho vergonhoso que alguém ouse, porque ousa contra a moral, ousa contra princípios elementares da convivência entre pessoas, povos e países. Como é que alguém pode ainda defender este criminoso que estamos vendo na tela, para quem nos acompanha com a imagem, chamado Nicolás Maduro? A esse bandido, cadeia. E muitos anos, que morra na cadeia, porque é um grande vagabundo que proporcionou miséria, tristeza e sofrimento a inúmeras famílias venezuelanas. Isso não pode ser esquecido, Caniato. Eu vou passar para o Mota, mas rapidamente, Beraldo, daqueles 5 itens, quando você fala que foram colocados ali estrategicamente, aqueles jabutis, né, para que em uma negociação você acabe retirando alguns itens, mas qual seria o principal? A anistia total a Nicolás Maduro, a liberdade que ele possa gozar dos seus bens em um outro país. Você aposta nisso? Aposto nisso. Esse, para mim, é o único objetivo que ele tem. Mota, eu vou passar para você, antes uma outra informação. O presidente da República, o nosso presidente brasileiro, disse nesta quinta-feira que ainda não vai reconhecer a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Para o governo, o ditador ainda deve explicações para a sociedade brasileira e também para a comunidade internacional, para o mundo inteiro. O Planalto está em constantes reuniões com a Colômbia para tentar encontrar uma saída pacífica para esse problema na Venezuela e já chegou a sugerir um governo de coalizão com a oposição para que governassem juntos. Bom, será? Mota, queria também sua reflexão sobre as medidas sugeridas por Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, e também esse receio do governo brasileiro em se posicionar. Mas você percebe que no caso do presidente brasileiro há uma inversão do discurso, né? Ele não quer reconhecer a vitória de Maduro, mas em momento algum diz reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez. Ele dá sempre o benefício da dúvida a Maduro. É lógico, e nesse caso o benefício da dúvida tem um beneficiado claro. Sim. Aquele que está com o pescoço da Venezuela na sua mão. Eu acho que o Beraldo matou quase toda essa charada. É evidente que tem aí um joguinho de cena, é evidente que está tudo combinado, mas eu acho que a ambição dessa turma é mais do que simplesmente
deixar Maduro escapar impune. E veja que curioso, né? Quando Gustavo Petro sugere anistia, ele está admitindo que foram cometidos crimes. Quem cometeu esses crimes? Quais foram os crimes? Vamos listar os crimes primeiro e os criminosos e depois a gente discute se cabe ou não cabe a anistia. Mas eu acho que o plano aqui é, de repente, tirar o Maduro temporariamente da presidência, colocar lá um poste no lugar dele, um aspone, daí um tempinho, Maduro volta com a barra toda limpa. Para mim, o que está sendo feito diante dos nossos olhos é uma tentativa bizarra, medonha, patética de criar uma narrativa que permita, de uma forma ou de outra, a continuação da dinastia Chávez, porque é disso que a gente está falando aqui, né? A Venezuela é um feudo que passa da mão de um senhor para outro, com os aplausos dos socialistas do mundo inteiro. Aqueles que dizem lutar contra a opressão estão fazendo tudo o que podem para perpetuar a opressão do povo venezuelano.